Tchum, 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 bom dia. Bom dia, bom dia. Esperar todo mundo chegar aqui. Enquanto a gente bebe uma aguinha. Um bom que esse fone de ouvido, né? Toda vez pega assim até o som da água descendo. Porque que a internet pegasse aqui. Colocar uma musiquinha. Engraçado, depois que eu levei meu notebook pra consertar ele. Tem lugar que ele pega, tem lugar que ele não pega. Jonathan. Você mesmo, querido. Pegou. The AdSense. Pronto. Isso. Bom. Muito bom. E aí, gente, muito bom dia pra todo mundo que tá chegando aí. Acho que hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos para fazer uma oração todo mundo junto. Quem tá aí assistindo ao vivo, quem também tá ouvindo depois, né, através do Spotify ou aqui mesmo. Mais uma live, né, a mesa matinal hoje. E eu pensei aqui, vamos começar hoje com oração, certo? Todo mundo junto aí. Então, se tu estiver aí, só concentre teu coração agora no nosso Rei, no nosso Pai. Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelo início da nossa semana que iniciou ontem. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos nega, Senhor, o caminho de transformação através do Senhor mesmo. Muito obrigada, porque o Senhor é esse caminho perfeito. Não é por acaso que a Bíblia deixa tão clara que o Senhor é o único caminho, porque de fato, Jesus, não há caminho, nenhum outro caminho que possa levar ao nosso Pai. E o Senhor é esse caminho perfeito, Jesus, não tem falhas. Todo o caminho do Senhor, como pessoa e como caminho de transformação para a nossa vida, é perfeito. É um caminho de graça, é um caminho de justiça, de amor. É um caminho que nos abraça, que nos envolve, que nos dá total liberdade, Senhor. É o caminho que nos deixa enxergar que tudo coopera para o nosso bem, ainda que a gente não entenda as coisas completamente, mas sempre nós decidimos render nosso coração à verdade que tudo coopera para o nosso bem. Embora a gente não consiga enxergar tudo como a gente gostaria de enxergar, mas a gente prefere crer no que o Senhor já falou. A gente agradece, Jesus, porque esse caminho que é o Senhor é um caminho de envolvimento, de transformação mútua. É uma transformação que é rendida. A gente agradece, Senhor, porque o Senhor não nos obriga a nada, muito pelo contrário. O teu caminho é um caminho de liberdade e de transformação. E é uma transformação que o próprio caminho é o modelo, é o padrão. É uma transformação que a gente olha para o Senhor e é transformado de glória em glória à medida que a gente contempla. E a gente é transformado de glória em glória quando a gente deseja isso do nosso coração. E hoje, papai, nós decidimos, mais uma vez, mais um dia, a gente acorda com o coração mole, Senhor Deus, para a tua presença. Um coração que decide se render, ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. E nós te agradecemos por isso, Cristo, porque isso também é graça na nossa vida. Não teria como um ser humano tão caído como a gente desejar algo assim se não fosse o teu Espírito Santo em nós.
Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é derramado dentro de nós, desde quando a gente conheceu Jesus e se rendeu a Ele. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é nosso conselheiro todos os dias. E o Senhor está aqui agora, nesse momento, cuidando da gente. O Senhor é aquele que dá a mão a gente para que a gente guie esse caminho que é Cristo. Esse processo de cristificação. Nós aceitamos esse processo de cristificação, Espírito Santo. E nós queremos dizer que nós queremos cooperar nessa transformação. É para isso que nós estamos aqui. Para sermos transformados à imagem de Jesus. E envolver as pessoas ao nosso redor nessa transformação. Aqueles que querem, que desejam, assim como quando Jesus estava aqui na Terra. Ele foi alguém que atraía pessoas, mas também tinha pessoas que não aceitavam. A gente também aceita essa realidade, que tem pessoas que serão atraídas ao verem Cristo em nós, mas também vão ter pessoas que vão desprezar a gente. E tá tudo bem, Jesus, porque não é nosso papel convencer ninguém. A gente assume o nosso papel de ser Cristo aqui na Terra. Pela graça nós assumimos esse papel. E é aquele que o homem não pode fazer, que o homem não consegue convencer. É o impossível que pode ser feito, só o Senhor pode fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim como um dia a gente foi convencido pelo Teu Espírito Santo que nos alcançou, nós entregamos também, Espírito Santo, ao Senhor essa função, porque essa função não é nossa, essa função é Tua. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, a mesa de hoje vai começar, né, a ser 7h21, né, como eu já tinha dito antes. Nossa, muito bom. Muito obrigada, Jesus. A mesa de hoje, hoje não, né, na verdade, a partir de hoje, ele passa a ser 7h21 novamente, certo? Semana passada, eu estava aqui online, eu já estava pensando em voltar para 7h21 por alguns motivos, assim. Porque é um horário que ainda as coisas estão um pouco mais calmas, né, comparado a 8h21. A gente tá mais tranquilo ainda, muita gente não saiu para trabalhar, ou já saiu, mas é mais tranquilo de 8h21 do que 8h21. Então eu decidi colocar esse horário por causa disso. E além disso, na semana passada, Jesus amado, eu tava aqui fazendo a live, a passação do ano foi essa hoje. Eu tava aqui fazendo a live, quando eu vi, aconteceu um movimento aqui em casa, sabe? Alguns tretas aqui em casa, assim. E aí eu na live, mulher e homens, né, presentes. Eu na live só escutando as tretas, meu Deus do céu, não é possível não. Aí eu me desconcentrei também, nem rolou muita coisa, muito papo assim. Tem muita coisa pra falar, mas hoje aqui tá tudo tranquilo, ó, que serenidade. Então tá de boa e a gente vai conversar. E hoje, gente, o tema, né, tô colocando aqui agora, se chama Não Despreze a Sua Porção, certo? Então a gente vai ter um papo aqui que vai trazer um pouco do que foi conversado semana passada, mas a gente vai entrar em mais fundo em alguns pontos específicos em relação a essa questão de não desprezar a porção, certo? E bem, né? Começando aqui continuando, né? Que já começou. Até a internet aqui já caiu, rapaz, do cabinho. Enfim, valeu, Jonathan, foi bom enquanto durou. Obrigada aí. Semana passada a gente tava falando aqui sobre um assunto que foi falado com uma amiga minha, né? Aliás, com uma amiga minha não. Dígia, ela foi pregar semana passada na Rencião, né? Na comunidade que eu faço parte aqui em Moeiro. E ela falou sobre os reinos desse mundo. E eu pensei muito sobre isso durante a semana passada. Isso ficou muito no meu coração, né? Mas, em resumo, é porque tem a ver com essa conversa que a gente vai ter hoje. Em resumo, ela deixou claro, né? Ela trouxe à luz da Bíblia que é fato que existe reino, o reino do nosso Pai, o reino dos céus, o reino de Deus. Mas também existe os reinos desse mundo, né? Então ela usou para deixar isso muito claro. Primeiro, Mateus 6, quando ele fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, ali, Jesus deixa claro que existe o reino do nosso Pai, certo? Que existe o reino do nosso Pai.
E também ela pegou também um texto de Mateus, que é quando Jesus vai para o deserto, né? E Satanás, em um dos momentos, ele leva Jesus para um alto monte e diz e mostra para Jesus todos os reinos desse mundo. E ele pega e diz: se você me prostrar, eu vou te entregar esses reinos. Então, naquele momento, Satanás, né, que é o pai da mentira, ele acabou trazendo a verdade, deixando claro algo que a gente não estava conseguindo enxergar antes, talvez, quando ele diz que os reinos desse mundo poderiam se curvar a Jesus, certo? Então, aliás, se curvar não, né? Que ideia fosse isso, né? Ele poderia ser o dono desses reinos. Então, é fato que existe o reino de Deus, né? O reino do nosso Pai. E também existe vários outros reinos hoje nesse mundo. Isso é uma verdade, certo? Além dessa situação de Satanás, né? Que eu acabei de falar com Jesus, também teve aquela outra situação quando Jesus vai expulsar um demônio de um homem que estava mudo, inclusive. E aí, quando ele expulsa esse demônio, as pessoas começam a falar que Jesus estava expulsando o demônio através de Beelzebul, né? Que é como se fosse um deus dos demônios, né? E aí, Jesus pega, como é que um reino vai subsistir se ele mesmo se expulsa, né? Como é que isso pode acontecer? Nenhum reino que subsiste está guerreando contra si mesmo. Ou seja, mais uma forma da gente chegar que de fato existe reino nesse mundo e que, pelo contrário do que muita gente pensa, achando que é tudo algazarra, os reinos desse mundo também têm organizações, também cuidam da sua unidade, por mais que pareça bizarro isso, mas eles também têm unidade, certo? Eles também têm um propósito final, todo mundo junto, de alcançar o mesmo propósito, e eles estão se curvando às suas próprias organizações para que isso funcione, para que isso seja alcançado, entendeu? Então, aí é que vem a coisa que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Sabendo que existem reinos, né? E aqui hoje eu quero focar no nosso reino, né? O reino que é do nosso Pai, que a gente faz parte desse reino. A gente precisa entender qual é a nossa parte, né? Qual é o nosso papel e a nossa função dentro desse reino. Em primeiro lugar, obviamente, a gente consegue perceber que depois de alguns papos da gente aqui nesse a mesa, né, matinal, que o que nos torna rei, filhos do rei, né, e consequentemente príncipes desse reino, não é a nossa determinação em sê-lo, mas pelo contrário, é a nossa rendição ao rei e a nossa transformação, né? Então, ser príncipe não foi uma melhoria de uma pessoa, certo? É uma transformação de natureza do nosso Pai. Então, isso é o que nos torna parte do reino, a gente servir ao mesmo rei. Mas uma coisa que eu tenho percebido assim ultimamente, né, olhando assim para o mundo da gente, o mundo gospel, digamos assim, é que me parece que a gente tem insistido em servir ao mesmo rei, porém com a mesma forma. E, gente, sabe o que é engraçado? Isso tudo que eu falo aqui pra vocês, né, que eu converso aqui com vocês, eu falo como eu falo com os meus amigos, sabe? Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha esse final de semana sobre isso. É uma pena que a gente pode, tipo, dialogar, assim, né? Tipo, eu falar e outro falar tal. Mas, inclusive, né, abrindo parênteses aqui, tem um grupo agora que a gente fez no Telegram, certo? Um grupo não, um canal no Telegram, que você pode entrar lá e participar, certo? E pode comentar, pode gravar áudio, inclusive. Para cada postagem que a gente coloca lá, tu pode ter na parte de comentar. E aí tu pode mandar áudio, tu pode mandar vídeo, pode mandar texto. Enfim, a gente começa lá um diálogo, entendeu? A ideia é que essa conversa aqui seja uma introdução, digamos assim, para um diálogo que a gente pode ter lá dentro do Convidados à Mesa, certo? Então, se você quiser participar, tem o canal do Telegram. Eu vou, inclusive, disponibilizar lá na bio também, para que todo mundo possa acessar, caso queira, certo? Bom dia aí para quem está entrando. Muito bom dia, gente. Tudo bem? Então, as pessoas confundem servir ao mesmo rei com servir da mesma forma, certo? E aí vem essa grande questão, né? Porque a gente está insistindo, né? E me parece, olhando assim para o universo da gente hoje, cristão,
que a gente decidiu assumir a mesma forma, né? E se a gente for pensar bem, né? É engraçado porque quando Jesus foi falar, Jesus não, né? Jesus, né? Através de Paulo. Quando foi falar da graça, ele não chegou a dizer que a graça era uma graça uniforme, mas ele falou que é a multiforme graça. Então todo mundo aqui serve ao mesmo rei, né? Ao mesmo reino, amém. Se você crê em Jesus, você serve a esse reino de Jesus. Mas servir ao mesmo reino não é sinônimo de termos a mesma forma, certo? Da gente desprezar, a ponto da gente desprezar a nossa porção, aquilo que Deus nos entregou hoje. E, gente, sendo muito vulnerável aqui, sendo muito sincera com vocês. Quando eu olho, às vezes, assim, né, no canal do YouTube e tal, minha mãe ama escutar muita pregação. Eu já fui alguém que escutou muita pregação. Hoje em dia eu escuto, mas não tanto quanto antigamente. Eu era daquelas que, tipo, que ia lá, pesquisava muita coisa, lia muito artigo e tal. Eu continuo sendo assim, alguém interessado e tudo, mas eu comecei a querer ter mais revelações, assim, também com meu pai, sabe? De maneira, assim, direta, digamos assim. E eu não julgo, sabe? Tipo, eu não tô aqui pra reclamar disso, nem nada. Até porque eu fui alguém também que já consumiu muita coisa de muitos outros ministérios, sabe? E eu fui muito abençoada com tudo que eu aprendi e tudo, e faz parte de quem eu sou hoje. Mas quando eu olho, assim, pra o canal de YouTube, né, envolver algumas coisas cristãs e tal, me dá uma impressão, e aqui eu vou falar mais de pregação, porque eu não sou de escutar muita música, mas quando eu acesso os canais e, sei lá, vejo alguma pregação, a impressão que eu tenho é que a gente, cada igreja local, né, cada comunidade, sendo bem específica agora para a comunidade, elas têm a mesma forma, sabe? Tipo, a forma como as pessoas pregam parece que é a mesma coisa. O que elas pregam também me parece a mesma coisa. Os temas também, sabe? Tipo, o que é falado, o argumento que é criado. E eu não vou dizer que alguém tá imitando alguém, nada a ver, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu pra falar algo desse tipo. Mas o que me impressiona não é nem a mensagem ser igual, sabe? Assim, ser igual assim, no sentido de semelhança mesmo, ser parecido, digamos assim. Mas sim, porque isso aí pode ser algo que o Espírito Santo mesmo tá fazendo, né? De convergência de pensamentos. Amém. Glória a Deus. Mas sim a forma como é feito, sabe? Então, assim, quando você olha hoje para tantos ministérios locais que existem, e glória a Deus por isso, pelos ministérios locais, por cada um deles, eu penso, qual seria o sentido de existir tantos ministérios locais se não fosse com a intenção de trazer uma expressão nova de quem Deus é? Trazer uma expressão visível daquele que é invisível de uma forma diferente. Então, assim, se a gente for parar para analisar e fazer uma comparação dos ministérios hoje, e eu falo mais aqui do Brasil, que eu conheço mais aqui, né? Com o que o mundo inteiro chama de globalização, por exemplo. O que o mundo vive hoje lá fora é como se existisse um certo movimento, entre aspas, certo? Entre muitas aspas, só para tu entender. De uma globalização também até dentro das igrejas locais, entende? E sendo bem sincera, assim, quando eu penso em alguns ministérios, tem muitos ministérios que eu não me enxergo muito bem neles, porque eles têm certos costumes, certas regras e tal. Mas sendo bem sincera, tipo, eu tiro meu chapéu. Porque várias igrejas locais não mudaram a sua identidade própria pelo movimento externo que foi criado de uma uniformidade. Eu dou glória a Deus e graças a Deus, porque eles permaneceram quem eles são. Eles não tiveram crise de identidade, digamos assim, sabe? Agora é óbvio, né? Nenhuma instituição, sei lá qual for, e aqui agora eu saio somente do campo igreja local, mas também de empresa, tua própria vida, a forma como tu guia tua família, a forma como tu vive teus dias com teus amigos e tudo mais. Eu não creio que a gente não nasceu para ser mudado, ser transformado, ser melhorado em alguns aspectos, entendeu? Não. Todo mundo aqui nasceu para crescer, né? Em todos os sentidos, de transformação. Né? E a gente nunca deve ter o coração desprezando o crescimento e a transformação. Pelo contrário, se a gente for assim, a gente tá ferrado de verdade, né? Porque Cristo, ele veio nos inserir no caminho de transformação. Assim como a gente falou hoje e orou hoje no começo dessa live. Ele veio nos inserir no caminho de transformação. Então seria ridículo a gente achar
e ignorar, né, na verdade, o caminho de transformação. Mas é aí que tá, a gente abraçar esse caminho de transformação sem ignorar a nossa própria história, por exemplo. Entende? Então, hoje, pensando nisso, né, dessa questão de não desprezar a nossa porção, eu comecei a pensar, hoje de manhã, inclusive, sobre o que seria de fato uma unidade, certo? Eu vou fazer até um desenho aqui para mostrar, certo? Porque qual é o problema? A gente geralmente pensa o seguinte, né? Falando sobre reino, certo? Vamos supor que esse aqui é o rei, certo? Essa bolinha aqui é o rei. Vamos colocar o nome dele Jesus, fechado? Já que a gente tá falando dos reinos, né? E principalmente do reino do nosso Pai. Então Jesus está aqui, né? E aí que tá. Ao redor desse reino, né, desse rei, perdão, dentro desse reino, tem os filhos do rei. Que no caso são os príncipes, né? Então estou desenhando aqui todos os príncipes. São essas bolinhas, certo? E aí qual é o negócio? O que é que a gente entende como unidade, certo? Isso aqui é tanto em igreja local, de maneira interna, como também fora, entre as igrejas locais, na busca pela unidade. Até porque o Espírito Santo, ele busca isso também na gente. Essa unidade entre nós. E o que é que nos conecta? O que é que a gente entende como pessoas que estão em unidade? A gente geralmente tem um problema que é o seguinte. A gente acredita que estar em unidade com as pessoas é isso aqui, ó. É a gente conectar uma pessoa a outra, certo? Então a gente busca incessantemente que as pessoas, elas estejam conectadas. Uma a outra, uma a outra, uma a outra. E aí essa unidade toda que só acontece quando o quê? Quando todos esses pontinhos estiverem ligados aqui. Pra quem tá no Spotify vai assistir depois, né? Não vai entender muito assim, mas basicamente tem uma bola no meio, que é a de Jesus, e tem vários outros pontinhos ao redor da bola. E eu tô conectando cada bolinha pequenininha, que são os filhos, né, a outra bolinha. Então fica meio que um círculo formado, né, e Jesus no centro. Então, muitas pessoas acreditam que isso aqui é o significado de unidade. Quando todas as pessoas se conectam umas às outras. Porém, o que a Bíblia deixa claro pra gente é que isso aqui não é unidade. Pelo menos não na revelação completa, né? O que é que faz alguém, ou na verdade um povo, ser um povo unido de verdade? Quando cada uma dessas pessoas aqui, cada uma dessas bolinhas, agora esse aqui é o desenho de antes, certo? Do que a gente entende que é unidade, entendia pelo menos que é unidade. Então a gente gasta energia aqui querendo conectar cada uma dessas pessoas para que elas sejam unidas, certo? E estejam todas elas centralizadas no Rei, que no caso aqui é Cristo. E na verdade a unidade não é esse esforço, pelo menos não primário, de colocar, de conectar cada bolinha dessa a essa bolinha aqui de lado. A bolinha que está do lado. Não. A verdadeira unidade, ela é conectar cada um dos filhos ao rei. Então a unidade acontece quando eu conecto os filhos do rei ao rei. Então a figura não é um círculo, entende? A figura é tipo uma estrela quase, né? É Jesus conectado a cada um dos filhos. Gente, sabe o que isso aqui representa? É que Jesus, de fato, é aquele que nos une dessa maneira. Porque eu só consigo ter união com esse aqui por causa do centro que me conecta com ele. Percebe? Então, esse A aqui, esse ponto A pessoa A, só consegue se conectar com a pessoa B porque existe uma relação entre A e Jesus, entre B e Jesus. Porque existe uma renúncia, uma entrega, uma crença de que o A
está conectado com Jesus e que o B está conectado com Jesus. Então, porque essa conexão existe entre A e B, é que essa relação aqui funciona. É que esse reino aqui funciona. Entende? E não o contrário, né? Então, isso aqui que todo mundo geralmente acredita que é unidade. É quando todo mundo está conectado um com o outro. Um conecta com o outro e assim vai. E o rei está no centro. Mas, na verdade, o rei é aquele que nos faz conectar um com o outro. Entende? Ele é a razão da conexão. Ele é o motivo da conexão. E ele é o que torna possível a unidade. E é engraçado, sabe por quê? Porque quando você pensa hoje, assim, até em empresa, certo? Em nível de empresa, as pessoas já entenderam isso. Então, não é por acaso que existem, inclusive, várias posições de liderança hoje em várias organizações. Porque elas entenderam que é o líder que vai conectar todas as pessoas. Então, só para que tu entenda, né? Jesus, ele é o rei, todos ao redor do rei. Isso é o que todo mundo entende como unidade. A maioria, né? Na verdade, entende como unidade. Talvez você hoje entendeu. E Cristo, na verdade, é aquele que conecta A com B. Enfim, quem chegou aí depois pega aqui a live para entender direitinho esse desenho. Bom dia, Sara, tudo bem? Quem for chegando aí, bom dia para todos. Beijo em todos vocês. Mas é isso. Isso é a unidade, né? Que o nosso Pai deixa muito claro. E por que não desprezar a nossa porção, né? Que nem eu estava falando antes, a gente acredita muito que é muito bom, né? A gente ter influências externas também, de vários outros locais, de pessoas, inclusive, na nossa vida. No final das contas, a gente não é uma pessoa que, tipo, só tem o meu jeito, a minha forma. Pelo contrário, a gente também, as pessoas que a gente convive, influenciam na forma como a gente fala, a forma como a gente pensa e tudo mais, não tem como. Mas o meu desejo hoje, para cada um da gente que está aqui ouvindo, é que a gente não ignore essa porção e reconheça que o que nos faz um é olhar para o rei e se curvar a esse rei. Mas isso não significa que cada um de nós terá a mesma forma de expressão. Não significa que cada ministério local vai ter a mesma forma de expressar o nosso Pai. Não significa que cada empresa que você cria vai ser da mesma forma. Não significa que cada profissão que você trabalha, você também vai expressar a mesma forminha de ser feita, igual a todo mundo, entende? Então a gente precisa entender isso para que a gente aceite, na verdade, né? Embora que a gente aceitando ou não vai deixar de ser assim, né? Porque a graça de fato é muda de forma. Mas a gente precisa parar de resistir, digamos assim. E colocar para fora aquilo que nós temos. É por isso, gente, que eu falo tanto sobre isso, de a gente não ser alguém que negocia quem nós somos, aquilo que a forma e a expressão que Deus nos deu, sabe? Pra gente transformar o mundo. É por isso que eu acredito que todo mundo, por exemplo, nasceu para empreender, seja lá como for, né? Porque a gente geralmente associa empreendedorismo somente a negócios, né? Mas não é necessariamente negócios. Não é necessariamente isso. Mas empreender é você realmente colocar para fora algo que está aí dentro de você, que vai transformar. É você se movimentar, sabe? É você não se calar. E eu acredito que todo mundo aqui nasceu para criar. Porque é uma questão de identidade nossa. Todo mundo aqui nasceu como designer, entendeu? Do nosso pai. Ele é o grande criador. A gente nasceu dele. Tem como a gente não ser alguém criativo? Não tem como. Só que aí existe diferença. Né? Tem pessoas que vão preferir não expressar a sua criação, entendeu? E vão ter pessoas que vão preferir expressar a sua criação. Vão ter pessoas que preferem, acho que preferem, né? Criar, elas vão criar, de repente, alguma causa, né? Alguma coisa específica, ela vai lá servir. Ou ela vai criar uma empresa para isso, entendeu? Ou empresas para isso. Ou ela vai criar organizações para que isso aí seja expressado, enfim. Mas a gente não pode de jeito nenhum ignorar as expressões que nós temos dentro de nós, entendeu? Porque, gente, na verdade, assim,
Romanos fala sobre isso, que a criação, ela geme, ela tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos, eles são revelados de duas formas. Primeiro, através de sua identidade de filho. Quando o filho entende que é filho, expressa isso ao mundo. Isso, na verdade, é o principal. É aquela parte de baixo do iceberg que é muito maior, entendeu? A tua identidade é muito bem compreendida e manifestada, então, é a segunda parte. É você manifestar a sua identidade, entendeu? Através das expressões que você tem. E Deus conta com a gente, entende? Com cada uma dessas expressões, dessas porções que cada um da gente tem. Então, depois da conversa de hoje, né? Depois eu até posso falar um pouco mais sobre isso, desse desenho aqui que a gente fez. Mas isso aqui, velho, isso aqui é a chave para a comunhão com Deus, né? Para tu entender o que significa unidade em todos os âmbitos, entendeu? Até para o que tu vive aí, em alguma empresa, enfim, ministério local e tal. As pessoas precisam estar conectadas ao rei, ao líder, digamos assim, entendeu? Traduzindo, né, para outros tipos de organizações. As pessoas precisam estar conectadas ao líder para ser um sistema, um lugar de unidade. As pessoas, agora focando em Jesus, a gente precisa estar conectada com Cristo, porque Cristo é quem nos conecta umas às outras, entende? Enquanto a gente tentar fazer isso aqui, ó, usar todo o nosso esforço para conectar um ao outro, nossa, vai dar um trabalho tão grande. E além de trabalho, não é unidade, entendeu? Porque o que nos faz um é aquele que nos conecta. E quanto mais a gente observa aquele que nos conecta e se rende a ele, mais a gente também vai se render a quem é o nosso próximo. Entende? Então, gente, é isso o nosso papo de hoje. Espero que tu pense um pouco sobre isso essa semana. Tenha um coração disposto também a crer, né? Porque não adianta nada a gente falar, tudo que a gente fala aqui, se a gente não tiver um coração disposto a crer, nós precisamos guardar nosso coração, para que ele sempre esteja disposto a crer, cada vez mais. Fechou? Eu vou colocar agora aqui no Spotify, que não ouviu tudo, ouve. Quem quer assistir a live, assiste aqui, vai ficar salva, certo? Teve esse desenho hoje aqui, então quem for assistir o vídeo vai ser talvez melhor. E outra, participem do grupo, né, caso queiram, obviamente, do canal do Telegram. Esse canal lá é chamado Convidados à Mesa. Boa semana, Tef linda. Saudades, caruaruense. Tem um canal chamado Convidados à Mesa e lá a gente tem conversado um pouco mais, né? Sempre que eu coloco uma mensagem lá, você tem a possibilidade de comentar, entendeu? E aí você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, você pode escrever texto. E a gente começa lá um diálogo sobre sistemas, entende? A ideia é essa, que a gente tenha uma troca lá, né? Enquanto aqui eu não posso, abrir pra gente conversar, porque não tem como. A gente consegue estender a nossa conversa durante a semana. Fechou? Então é isso aí. Cheiro pra vocês. Abraços. E eu vejo vocês lá no canal e aqui também. Tá bom? Beijinhos.